Bem, amados, estamos voltando à conversa, à pauta, na verdade, sobre inclusão e exclusão, sobretudo de pessoas que possuem algum tipo de deficiência física, não é? Ou portadores de necessidades especiais. Realmente precisa ter entrada, precisa ter espaço, precisa ser mediada, sobretudo de pastores como nós, outros. A nossa irmã Hélida comentou uma coisa muito importante. Se eu não tivesse uma pessoa, ou como eu tenho um filho deficiente, será que eu faria essa inclusão? Será que eu estaria fazendo uma pauta como essa? Será que eu estaria tirando tempo para estar buscando profissionais, para estar buscando uma identificação, para estar buscando de alguma forma ampliar esse discurso? Será que verdadeiramente isso aconteceria? Bom, sentindo na própria pele, hoje, olhando o ambiente à minha volta, o ambiente em que eu faço parte, eu confesso aos irmãos que em algum momento eu me sinto também excluído. Pastor, o senhor revelando isso? Sim, eu, como pastor, tendo um filho deficiente, eu me sinto excluído no lugar que deveria incluir. Mas a gente pode aprofundar isso um pouco mais. Vamos dar uma continuidade. A nossa irmã Hélida já está aqui. Eu vou estar reconectando para a gente continuar aqui, porque nós não podemos nos furtar e perder essa oportunidade. Fique à vontade. Eu tô congelada aqui, tá dando para me ver? Isso, não, tá tudo preto aqui. A gente pode tentar sair e voltar de novo. Isso, se eu tentar aqui voltar de novo, estão todos aí com a gente. A maioria voltaram, né? Vamos lá. Isso, Olha, agora entrou. é que eu acho que Shelley, Ela né? tá falando, é minha esposa, a mãe do Ah, Lorenzo. tá. Uma conexão profunda com meu filho, tenho que entender o que ele sente através do olhar e me comunica. Poxa, eu imagino, minha querida, a sensibilidade que você tem, né? Por quê? Porque há uma conexão. Eu tô arrepiada aqui. Sabe, que coisa linda que você falou. E eu acredito que você pode ajudar muitas mães, né, que passam nesse processo, falando isso. Às vezes, uma mãe que tem um filho que não tem deficiência nenhuma, não tem essa conexão, porque não se aproxima, porque não chega perto, né, porque não tem proximidade. E às vezes uma dificuldade, né, que ela é passageira, porque a vida passa muito rápido, faz você experimentar coisas tão profundas que só você sabe, né? Mesmo você tentando dizer, a gente nunca vai entender, né? E aí, o pastor, eu ouvi a sua fala, que muitas vezes você se sente excluído, né? Porque existe Exatamente. impregnado um conceito de maldição e falta, ausência de bênção de Deus. A morte de um filho tem acompanhado muitas mães, gente. Nesses dias, eu não sei que tanta coisa de morte de criança é essa. Pessoas com luto e como elas questionam a bondade de Deus diante da perda de um filho. Né? E pode acontecer com muitas pessoas. Né? Quando nasce uma criança com que a mãe recebe um diagnóstico, não, é mentira, trocaram o meu filho, né? O pai disse, ele vai ser o quê? Vai ser para sempre dependente. A vida não é assim, o mundo é mau. Eu já vi pai, assim, dando show, assim, sabe? Já presenciei eu atendendo a criança e a mãe chorando, né? Ele acordou com um olhar diferente, eu percebi, levei o médico, era pneumonia. Se não tivesse feito isso, você poderia vir a óbito. Olha só, ele se comunicou com o seu olhar, com o olhar, e você entendeu, né? Isso, gente, para mim, isso é milagre diário. É a mesma coisa que o pastor diz aqui, muito amigo da gente, e ele diz, meu filho me ensina. Ele fala do filho chorando. Ele disse, meu filho me ensina. Eu me tornei uma pessoa diferente. Eu me tornei uma pessoa melhor, mais sensível ao outro. É tanto que ele trabalha na saúde, né? E é muito amigo da gente, esse pastor, e ele fala, ele leva o filho, a esposa tem que fazer musculação, porque tem que... É pesado, o menino já tem 13 anos, né? E ele fala, eu conversando com meu filho, e aí ele vai falando assim, Deus me falou isso. Né? E ele diz que ali a presença daquele menino
ele lê a Bíblia para o menino, e o menino só mexe os olhos, né? Mas ele conta uma experiência assim incrível, né? Como muitas outras mães têm tido, e por outro lado tem outros que segregam, né? Como se assim, olha, Deus está punindo, isso é no imaginário, né? O que disseram com Jó, né? Olha, você pecou. Aí eu amo a história de Jó que muita gente usa para o sofrimento, quando Deus repreende os amigos de Jó. Como se dissesse assim, eu vou traduzir na minha linguagem. Por que você está dizendo algo sobre mim que não é verdade? Né? Mudou a minha percepção. Hoje sou outra pessoa. Olha só, isso é precioso demais, querido. Você podia fazer assim, relato de uma mãe, né? E às vezes assim, eu disse ontem, fui convidada para falar numa, olha só meu irmão aqui, né? Entrou Eduardo Canuto, meu irmão, também advogado. E aí, eu disse assim, se deparar com uma deficiência, com uma dificuldade de um filho, pode parecer uma provação e pessoas podem olhar e dizer castigo, né? Por causa disso, as pessoas falam coisas, mas o que a pessoa experimenta e o que está ali é tão misterioso, é tão segredo entre elas, entre esses pais e Deus, que ele pode aproveitar toda a situação de sofrimento, de desafio, para aprender mais do Senhor, para deixar a graça de Deus, que é superabundante, que é inexplicável, né? Tornar o fardo pesado em um fardo leve e suave. Porque é isso que Cristo oferece. E aí, todos nós que estamos ao redor dessas pessoas que têm deficiência, ou que padecem, do pobre, lembra do texto de Jesus? Quando foi que o Senhor teve preso, teve fome? Quando você fez a um desses pequeninos? Estava fazendo a mim. Às vezes a gente quer muito pela aparência, e às vezes a gente não olha, né? Se importar com o outro. É imagem e semelhança de Deus. E eu preciso amar e respeitar e honrar, porque foi Deus que fez. E o que ele faz é perfeito. Mesmo que tenha toda a explicação. Um é um médico, demorou a nascer, né? Várias coisas que acontecem. Então, pode ser que, né? Às vezes agora eu lembrei de uma... Pode ser que aconteça isso com qualquer pessoa. O propósito de Deus é com você, exatamente. Ensinar algo que precisarei lá na frente. E agora, né? Experimentar a graça. Perceber que nós não temos o controle da situação. E também que pode acontecer. Para mim, o conceito de necessidades especiais de deficiência, ele é muito amplo. Porque eu já me vi e o médico me deu esse veredito. Você vai terminar os seus dias em cima de uma cama, sem andar. Você vai perder os movimentos. Ele falou isso para mim. E aí eu chorei muito, né? Passei um processo bem difícil. Eu era bem mais nova. E aí eu fiquei, Senhor, a última palavra é tua, mas eu quero te glorificar. E se isso acontecer comigo, eu fiquei hospitalizada sem andar. E depois precisei da cadeira de rodas. E eu lembro que eu fui apresentar um trabalho sobre inclusão, fazia faculdade. E aí eu fui em cadeira de rodas e as pessoas olhando. Aí eu disse, foi proposital. Né? Eu até brinquei assim, todo mundo sabia que era o meu problema de coluna, e eu disse assim, por que? Todo mundo olha espantado, por que causa tanto estranhamento? Por que a gente acha que a pessoa é incapaz de qualquer outra coisa? Porque está numa cadeira de roda, a gente olha muito o aparente, Deus vê o interior, o homem vê o exterior. Deus é quem conhece o interior, a intimidade de vocês com Ele, a comunhão que vocês têm com Ele, o que vocês precisam, né? E aí, tem até alguns filmes, Meu Filho, Meu Mundo, né? Relatos de pessoas, de histórias belíssimas, de pessoas dizendo assim, não, eu não me imagino sem o meu filho, né? E eu já vi também pessoas ficarem assim, tão encantadas com a beleza do diferente e dizer assim, eu queria ter um filho autista. Eu queria ter um filho com síndrome de Down. Gente, acredite, meu irmão tá aqui, o filho dele dizia isso, meu sobrinho. Ele tem 2 meninas. E ele e a esposa viviam querendo ter um filho com síndrome de Down. Porque eles disseram que achavam lindo, né? E aí, assim, claro, dá trabalho, eles sabem de todas as questões, mas eles queriam ter essa experiência. Mas não tiveram, né? Mas tem outras questões que eles têm desafios. Então, a gente pode ver beleza naquilo que o mundo acha feio. Né? A gente pode ver bênção naquilo que as pessoas olham de forma diferente. E eu acredito que vocês podem ser muito usados por Deus
as nossas igrejas, escolas bíblicas, às vezes não incluem nem as crianças que não tem nenhuma síndrome. Imagina uma criança que tem, né, necessidades especiais, né, tem necessidade de atenção, de acolhimento, de ser incluída. É um desafio a igreja realmente incluir. E eu acho que é muito provocativo isso, né? Um pastor se posicionar. Vocês bem que podiam gravar, né? Colocar lá no YouTube a experiência de vocês, como foi o processo. Isso ajuda muita gente. Né? Isso ajuda pessoas a quebrar esse tabu, esse estigma. E isso fortalece, porque você se sente parte. Como você disse uma coisa, pastor, muito, muito séria. Né? Eu também me sinto excluído. Talvez, às vezes, famílias, né, se reúnem e saem. Não, a gente não chama o pastor por causa do filho dele, que às vezes até querendo, aparentemente, poupar, economizar a pessoa, né? Vou poupar ele porque vai ser um desafio. Então, sempre colocando como incapacidade, né? E, na verdade, eu gosto de dizer que nós aqui somos deficientes no nosso olhar. Precisamos rever a nossa maneira de olhar o mundo, de olhar para as pessoas, sejam elas quais forem as dificuldades que ela tem, né? Que elas tenham. A gente tirou a pessoa com a doença mental dos hospitais psiquiátricos, mas não incluímos ainda, porque basta ter um diagnóstico que alguém já se afasta. Basta alguém dizer que está com depressão, que as pessoas se afastam. Basta dizer que tem um transtorno, que as pessoas, né, parece que tem medo do diferente, medo de se deparar, ou medo que seja exigido dela um olhar diferente. Então, é um desafio. A vida é um desafio e a igreja ela pode contribuir muito, né? Vocês, e principalmente os pastores, jamais deve haver nenhum líder, né, que apacenta pessoas, que cuida de pessoas que tenha uma visão restrita e limitada sobre acolher, sobre incluir. Porque é o lugar que mais as pessoas procuram para ser incluídas. Opa, alguém está falando aqui. É ela. Sim, Deus precisa de comunicar conosco o que aconteceu nessa terra, as circunstâncias dessa terra. Estamos sujeitos à doença aqui. Muitos acham que crente não sofrerão dos males dessa terra. É verdade, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele não enganou ninguém. Mas ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para vossas almas. Então ele convida aqueles que estão cansados, porque o cansaço é real, né, de vocês. O fardo emocional, o fardo físico, às vezes, mental, né? Por vezes pode ter dias que sejam mais difíceis do que outros, mas o Senhor está com vocês, né? É difícil encontrar pessoas que queiram abraçar essa causa, né? Como se não fosse dela, como se a gente tivesse tão egoísta que, mas a gente tiver uma visão de que a vida do outro afeta a nossa vida, né? E que a gente pode sim ser agraciado por Deus. Quando a gente se depara, quando a gente acolhe o outro, a gente é acolhido por Deus. E Deus é um Deus que acolhe. Ele não faz distinção de pessoas. Ele perdoa o pior pecador. Imagina aqueles que sofrem, né? Como Deus acolhe. Como os salmos, né? Eu amo o livro de Salmos. E assim, ele é o refúgio, ele é a fortaleza, como diz, no dia da angústia. Ele é um amparo. Ele não esquece o pobre, o oprimido. Está lá e ele manda cuidar. Ele mandava o povo dele acolher o estrangeiro, o órfão, a viúva. Olha só. Né? Então, é o dever do povo de Deus acolher aqueles que tinham deficiência. E foi os direitos humanos, tem uma origem judaico-cristã. Né? O povo que conhece Deus, ele tem uma atitude diferente diante desses desafios e dos sofrimentos das pessoas. Né? Então, que Deus abençoe a vida de vocês e continue provocando, né, o povo de Deus, as igrejas, os pastores, a ter, quando pensar na igreja, pensar em algo inclusivo, quando pensar em departamento infantil, acolhimento, tem que caber todas as crianças, porque corre o risco de não ser caracterizado como igreja. Se a igreja não cabe àqueles que são filhos de Deus, da sua origem, da sua dificuldade, das suas barreiras, então, o que a gente pode dizer, né? Que é da família de Deus, se a gente
escolhe, né? Na verdade é Deus que escolhe, não a gente. E aí que Uhum. Deus abençoe vocês com muita graça. E é compreensível, não tenham medo de chorar, de reconhecer as fraquezas, os questionamentos, porque Deus, ele acolhe, né? Todas essas questões, um processo normal diante do próprio diagnóstico que vocês têm. Deus possa abençoar a vida de vocês. Irmã Hélida, em determinado momento, nós realmente tivemos alguns conflitos. Por exemplo, uma questão que eu tive que pensar muito, fazer uma autorreflexão, e fui para o joelho e pedi a Deus orientação e direcionamento. E hoje ele me deu a oportunidade de estar à frente de um grupo, e nesse grupo é um grupo de pastores, e a gente tem encontrado pastores, inclusive que tiveram problema de câncer recente, teve que operar uma agenda, de cada dia um pastor prega, e eu falei, não, todos vão pregar. Então, eu dei a oportunidade para ele, e ele trouxe a mensagem, falou da dificuldade que ele estava tendo, que estava em processo de recuperação, e deu o seu testemunho que havia um ano que ele não pregava, não fazia aquilo que amava fazer. Então, aquilo me tocou, Deus me mostrou ali que esse é o caminho. Uma vez que a gente busca essa inclusão, que essa inclusão não venha ser só nossa, venha ser de outros que também estão passando o mesmo processo. Uma vez me falaram, me trouxeram uma interpretação que eu fiquei incomodado, porque o nosso filho, eu fui trocando de lugar na igreja, até descobrir o que incomodava ele. E ele é um garoto que ele sente muito calor. Então, nós procuramos lugar para não incomodar também, principalmente na hora da palavra, e um lugar que trouxesse um pouco de conforto para ele. Mas eu cheguei a ouvir que estavam identificando que a minha troca de lugar era porque eu podia estar incomodado ou chateado com alguma coisa, ou com tratamento, ou com alguém. E aquilo me fez pensar, eu falei, meu Deus, a igreja realmente ela não está preparada para fazer uma leitura diferenciada. Agora eu entendo por que o Senhor nos permitiu ter o Júlio, nos permitiu estar aqui, vivenciar isso tudo, para poder compartilhar e trazer essa visão daquele que sente na própria pele aquilo que está falando. Porque é semelhante àquelas pessoas, ou nós outros mesmo, quando somos jovens, inexperientes, e vamos para o seminário, como todo seminarista, ele se enche de teoria e ele acha que ele vai ganhar o mundo, que ele vai salvar o mundo, que ele vai fazer a obra mais magnífica do mundo, que ele está capacitado para passar tudo. E quando chega na primeira luta, a primeira crise, ele acaba tropeçando e vendo que a experiência na prática ela está bem distante, é quase que um abismo entre a teoria e a prática. Então o seminário não forja um vocacionado, mas uma experiência com Deus. E a partir do momento em que ele passa pelo deserto, que o deserto é lugar de ensinamento de escola, nas dificuldades, nas crises, e convivendo em relacionamento com o outro, é que ele vai realmente entender que a teoria ela tem que andar de mãos dadas com a prática. Então, essa abordagem eu trago. Assim, são coisas que a gente está aproveitando o ensejo e é impossível você não tocar, você não trazer à tona, porque é essa oportunidade que Deus nos deu. Então, veja bem que essa leitura, pelo fato de a gente estar procurando essa adaptação, essa adequação, que no momento a gente não encontra naquele espaço, porque, como a irmã falou, tudo tem que ser adaptado, todos os setores da igreja, e às vezes por ser um, fica aquela preocupação, aquele questionamento, por que adaptar para um? Mas é justamente isso, é aquele um que precisa ser incluído. E essa interpretação errônea me incomodou, porque foi essa percepção que tiveram, a nossa inquietação de mudança, quando na verdade, hoje nós sentamos num lugar onde o Júlio fica quieto, ele ouve a mensagem toda, incrível que ele começa a manifestar alguma inquietação no horário certinho, que nós somos metodistas, então nós costumamos seguir o horário, então exatamente no horário que é para encerrar o culto, quando passa um pouquinho é que ele começa a ficar inquieto, o resto ele fica absolutamente quieto, prestando atenção no culto. Mas que coisa boa, né? Essa experiência é muito importante mesmo. E é preciso abrir os olhos, né? Para incluir todas as pessoas, independente
de qualquer coisa, né? Teve uma pessoa que quebrou o pé, né? Um presbítero. E aí ficava muito desconfortável ele sentado nos bancos. Mas aí tinha uma cadeira lá em cima, né? Aí eu falei para um pastor, pastor, aquela cadeira que está lá, podia pegar para ele, ficaria melhor, né? Mais confortável. Aí o pastor foi buscar. E ele ficou assim, achando tão interessante, disse, poxa, ele se sentiu assim, valorizado, sabe? Incluído. Porque era desconfortável para ele para sentar naquela cadeira. Às vezes uma rampa na igreja, para uma senhora de idade subir, né? Eu digo, poxa, isso aqui, todos os locais que tem pessoas, ele tem que ser inclusivo e pensar em todas as possibilidades. Um cadeirante, como teve um filho de uma pessoa, né, que ficou de cadeira de rodas, né, já adulto, ficou de cadeira de roda, perdeu os movimentos todos, e aí ele ficou sendo, ele não anda, né? Então precisava entrar cadeira de roda. E ele ficava lá no cantinho, lá na frente, mais confortável, perto do som, porque dava para ele ouvir melhor, já que a atenção dele também foi devido ao problema neurológico que afetou várias áreas. Então a inclusão é assim. E se acontecer com você? A gente nunca pensa que vai ser com a gente, né? A gente sempre pensa que não, aquilo está bem distante. Até nós sermos provocados a ampliar a visão e o olhar, né? E é isso, né? Ser solidário e levar conforto e consolo, porque o próprio Deus ensina isso. Que Deus Glória a abençoe você. Deus. Amém. Eu espero que nós tenhamos a oportunidade de ampliar essa pauta, adentrando em outras áreas, para que Sim. possamos aí contribuir, fomentar essa questão. E às vezes a gente pensa assim, vou fomentar pela própria sociedade em si, como a irmã abordou a igreja. O que se espera da igreja é que seja esse local de inclusão. Mas às vezes a gente percebe que nós precisamos melhorar muito para alcançar esse ideal de igreja que inclui. E isso nos ajuda a fazer essa leitura. Mas em algum momento nós vamos ter ainda a oportunidade, creio em Deus e na condição que Ele está nos dando, como a irmã realmente frisou aqui, salientou que nós nos encontramos por meio destas lives e da conexão que nós estamos estabelecendo com pessoas, que um vai indicando o outro e a gente vai vendo que estamos criando vínculo. Esse é um momento de isolamento que, na verdade, não isolou mesmo. Teve um efeito contrário, não isolou. Talvez isolou da gente das outras coisas que nos impediam de nos aproximar, né? Isso, foi a frase-chave que encaixou. Ele te eliminou aquilo que, às vezes, nos trazia tanta ansiedade, tanta expectativa para um porvir, que não faria nenhuma diferença se viesse ou não, porque a gente não sabe nem se estaria vivo, nem se Jesus voltaria antes. E agora Deus nos fez ver coisas assim tão significativas que a gente deixava passar desapercebido, e que eram tão importantes quanto a perspectiva de voltar à normalidade. Mas voltar à normalidade agora com outra visão, com outra sensibilidade. E nem vai Realmente. ser a normalidade, né? Nem vai ser a normalidade. Se a gente for falar nisso, não vai ter uma normalidade. A própria mentalidade das pessoas mudou muitas coisas. Tem muitos desafios pela frente. E aí, se Deus está dando a oportunidade da gente repensar a vida, não temos o controle, precisamos fazer o nosso melhor, precisamos valorizar a vida, né? A vida em todas as suas formas que Deus deu, né? A vida humana. E aí, acima de qualquer coisa, por ser imagem e semelhança de Deus. Não é isso que a gente está fazendo, trancado dentro de casa, tentando preservar a vida. E aí, assim, o que a gente pode fazer melhor para preservar a vida espiritual, a vida física, a vida emocional? Que cuidados a gente precisa ter? E aí levou, tira lições, então, não sei o que vai ser da gente, não. A gente tem que tirar lições. É um tempo de aprendizado. Que a gente não sabe quanto tempo vai durar tudo isso, né? E refazer, refletir. Eu nem esperava, gente. Eu fui convidada para falar e aí a professora pediu para eu
E no segundo semestre, quando passasse, né, todo mundo espera que passe, ir pessoalmente na faculdade. E para falar, e o pessoal ficou assim, eu digo, não, a minha visão de inclusão ela é ampla. Ela não é uma inclusão escolar, ela tem que ser uma inclusão global. E todos nós, em algum momento, sofremos a exclusão de alguma coisa. Mas é inadmissível no contexto de igreja. Nós não podemos achar que isso é normal. Isso não é normal. Deficiente somos quando não sabemos acolher uma pessoa que a gente chama de deficiente. Deficiente é a nossa visão. Deficiente é a nossa maneira de se portar. Deficiente é a nossa maneira de acolher, de fazer igreja, de viver em comunidade, de fazer escola. É deficiente a nossa maneira. Vamos inverter as palavras que a gente usa. É deficiente a nossa visão. O nosso olhar está deficiente. E a gente precisa se curar disso. Né? Aí a gente não vai ver diferença, a gente vai acolher independente de qualquer coisa, sem olhar a aparência, sem olhar a utilidade, simplesmente fazer porque devemos fazer, porque devemos acolher, porque Deus manda acolher, e Ele é o Deus que mais acolhe, que mais vê a gente lá dentro, não vê o exterior. Ele diz isso, tá lá, e Ele manda, é mandamento dele, como a si mesmo, né? Que fosse você, que fosse seu filho, o que é que você faria? Né? Que se fosse seu marido, né? Se fosse você, pastor, que tivesse errado, enfrentar o câncer, né? Ter que mutilar, às vezes tem mulheres que perdem, né? Pessoas com diabetes, se fosse você. Então, o que você queria que fosse feito por você? Então, às vezes, se colocar no lugar do outro, amar o próximo como assim mesmo. Não, primeiro eu me amo, depois essa ordem não é assim. Faça aos outros o que você gostaria que fizesse com você. E aí a gente perdeu, parece, a capacidade de até interpretar. Porque é mais fácil cair no ativismo e mostrar a obra lá fora, mas às vezes tão perto da gente somos desafiados a amar e às vezes a gente não consegue amar quem está perto. É muito fácil amar quem está longe, se compadecer, chorar por uma notícia ruim na internet. Oh, meu Deus, a gente enche a internet. Eu vejo o movimento das pessoas, se compadece. Empatia, empatia. Aí, às vezes, temos a oportunidade bem pertinho da gente, a gente passa despercebido. Porque isso não dá ibope. Né? Isso não sai, vamos dizer assim, a Globo não divulga, né? A Globo não mostra. Né? Então, assim, a gente não dá ibope, a gente não é visto, mas Deus vê. Né? E devemos acolher quem está perto, primeiro o de cá, né? Que está próximo, então a comunidade. Depois a gente consegue expandir. Né? Então, se às vezes a gente fica andando na direção contrária do que Deus direcionou, né? E aí a gente padece, não pelo desafio, mas por causa da nossa falta de entendimento, de ter a mente tão fechada e tão restrita, né? É verdade, não pode falar do que não sentiu ou viveu. Ou às vezes até do que não pensa que poderia acontecer consigo mesmo, né? Então, é isso aí. Que Deus abençoe vocês e continue dando graça. E não parem de falar, de provocar essas discussões, essas reflexões, sabe? De buscar mecanismos, buscar subsídios para melhorar, né? Para ter uma qualidade de vida do seu filho e de tantas outras crianças. Até ajudar, né? Como suporte, pessoas que lidam com esse desafio de maneira muito negativa. Com revolta, com raiva, né? Um luto patológico aí. Então, que Deus abençoe vocês. Amém. Nós vamos orar agora para as pessoas que estão passando por um momento semelhante como esse. Eu confesso à irmã Hélida que realmente nós vencemos essa etapa de querer praticamente se fechar, né, no nosso universo, a partir do momento que a gente começou a olhar e ver, peraí, Jesus, ele fez da dificuldade a facilidade, ele transformou mundos, universos, lugares, cultura, pessoas, e nos transformou também, porque nos incluiu no propósito da graça, né? Senão nós seríamos todos desgraçados. Então tem um propósito, e o Júlio não é o limitador, pelo contrário, o Júlio é o motivador. O Júlio me fez realmente pensar mais
Minhas manhãs têm sido melhores porque eu tenho me dedicado mais, eu tenho lido mais, eu tenho orado mais, eu tenho entrado em sintonia Defendido com mais, né? Deus através dele. Isso, eu sento com ele todo dia de manhã, trago ele para a sala, quando eu inicio a minha leitura, ele está comigo, e assim, é uma fonte inspiradora. E eu vou começar a exercitar agora, a ler para ele em voz alta, ler o que eu leio para que ele ouça, e assim, procurar incrementar algumas coisas que de repente pode ser, como a irmã frisou aí agora, uma proposta para desenvolver outra parte do cérebro dele, Sim. dado o diagnóstico de não ser evolutivo. Então existe sim parte do cérebro dele que vai ser desenvolvida e ele vai ter um desenvolvimento gradual. Eu creio que Deus tem promessa na vida do meu filho, como tem na vida de cada um de nós. Então, que possamos orar e pedir ao Papai do Céu que continue abençoando a sua vida também, continue usando a irmã como canal, porque não tem preço o que a irmã se prontificou a fazer por meio desta live, e continua fazendo, alcançando vidas. É gratificante, é maravilhoso, esse é o maior legado. Louvado seja Deus. Pai, nós te damos graças, Senhor, porque a tua palavra ela é profunda, ela é maravilhosa, ela é poderosa, ela é repreensiva, Senhor, nós sabemos, porque o Pai repreende o Filho porque quer o seu bem. Mas a sua palavra é viva e eficaz, ela cumpre o efeito para aquilo que ela é liberada, que ela é enviada. O Senhor afirmou por meio do salmista Davi, e foi mencionado aqui o livro de Salmos, que o Senhor fez os céus, o Senhor fez a terra, e o Senhor fez tudo o que quis fazer, o Senhor fez. Fez os mares, oceanos, e fez também os abismos, Pai. E tudo com um propósito, Senhor. O Senhor assim o fez. Perguntaste a Jó aonde o homem estava quando as cabras montesas estavam dando cria, Pai. Sim, Senhor, nós não somos capazes de estar em todos os lugares, não somos capazes de buscar, e ainda que venhamos buscar com afinco, encontrar e ter resposta para tudo, mas nós sabemos que a tua palavra, por meio do Evangelho de Cristo, nos mostrou que o caminho trilhado por ele aqui em seu ministério foi um caminho de inclusão, incluindo aqueles que estavam à margem da sociedade. Hoje tu nos colocaste com a missão, Pai, de sermos arautos, de sermos mediadores, de trabalharmos pautas como essa, de buscarmos parceiros para incluir o maior número possível de pessoas. Mas sem o teu Espírito, sem a tua unção, nós não vamos conseguir sair nem do meio das nossas crises existenciais. Por isso eu compartilho agora com o amado ouvinte, com aqueles que podem estar passando uma situação semelhante à nossa. Que o Senhor possa, em nome de Jesus Cristo, visitar esse coração, confortar esse coração, retirar toda a tristeza, amargura, desolação, frustração, e começar uma nova fase. Novo dia vem raiar nesta vida, neste lar, nesta família, nesta pessoa. Ela venha se aperceber o quanto ela é importante nestes processos de inclusão e que ela poderá ser também um mediador em potencial para alcançar a inclusão de outros tantos quanto o Senhor permitir. Meu Deus, eu agradeço ao Senhor pela vida da sua filha, a irmã Hélida, e peço ao Senhor que o Senhor continue usando ela, seu esposo, sua filha, sua família, como instrumentos nas tuas mãos, porque eu sei, meu Deus, que não há alegria maior do que poder deitar para adormecer e agradecer ao Senhor por ter se sentido tão útil no decorrer daquele dia, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Que a tua igreja possa ter, que teus líderes possam ter a visão que foi comentada aqui, de olhar para aquele que na maioria das vezes entra e sai, mas não se sente incluído. Que o teu Espírito possa ajudá-los a compreender e que nós possamos ser esse povo que tu escolheu para fazer esse papel maravilhoso em meio a uma sociedade que insiste no radicalismo de excluir aqueles que precisam ser alcançados. Pai, te dou graças por tudo, ser conosco, rico e abundantemente, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Amém.
Minha amada, o finalzinho aqui, nós tivemos a fala, mas não tivemos, até agora eu não estou tendo a sua imagem. Então eu não quis cortar, porque a É, fala a gente estava conseguindo entender bem. Aí, sim. apareceu agora, voltou, voltou. Voltou, né? Então, fique à vontade para fazer suas considerações finais. Olha, eu sinto, o meu dia hoje, o meu repouso hoje, o meu adormecer, eu agradeço a Deus por sua vida, agradeço a Deus por vocês estarem atendendo o nosso chamamento, a nossa convocação, porque assim, o que nós teríamos a oferecer, nós nem nos conhecíamos, mas É Deus é verdade. maravilhoso, é o mediador disso tudo. Amém. E interessante que logo depois que você me convidou, pastor, a faculdade me convidou. E assim, um por acaso, né? Não existe por acaso. Eu não posso pensar que isso é em vão, né? Com certeza, Deus é um Deus que inclui. E aí, se alguém se propõe a seguir a Deus, tem que seguir os seus passos e os seus mandamentos. E sempre há possibilidades em Deus. Em Deus não há impossibilidades. Né? E essa intimidade, né, que vocês têm com o filho, a ponto de interpretar as suas, o seu olhar, isso é muito profundo. Né? Que eu acho que muitos filhos teriam inveja do seu filho de ter os pais que se dedicam e conseguem, na tentativa de interpretar o que ele diz, vocês estão exercitando a sensibilidade de uma maneira que outra pessoa não faz. Tem muitos filhos abandonados pelos pais. Tem muitos filhos que não são cuidados pelos pais. Né? Que corre, que brinca, que faz, mas o pai não olha. O pai não para, não consegue, não pega mais no colo. Né? Então, se muitos filhos pudessem ouvir vocês falando como a Shelley, né? Tá falando Isso. aqui, eu acho que alguns filhos, poxa, se minha mãe fizesse isso, né? Pudesse, às vezes, interpretar o que eu gostaria de dizer e não consigo falar. Não consegue falar, não é porque não sabe falar, mas é porque não consegue dizer. Né? Então, Deus faz vocês também sentir a dor do outro, né? Muito amado. E nos devolve esse amor, com certeza. Né? E Deus, assim, é manifestado nisso, no amor, no cuidado, no exercício da paciência, no exercício da tolerância, né? Da dependência de Deus, que vocês são praticamente obrigados, tem que depender de Deus. Se não, Uhum. não suporta, né? Então, assim, lidar com isso, com toda essa dificuldade, faz vocês exercitarem o amor, né? E é isso, sem amor, como diz, né, o apóstolo Paulo, eu nada seria. Então, o amor que rompe todas as barreiras e que se propõe ao cuidado incansável. É um labor de amor. Tem labor? Tem. Mas o amor faz isso ser, vamos dizer assim, mais suave, né? Olha o André aí. E é isso. Incluir. Incluir todos aqueles que precisam ser incluídos. E é um desafio, né? Tem artimanhas nessa inclusão, né? Tem paradigmas a serem quebrados. Não é só uma questão psicológica, é uma questão, André. Chegou bem no finalzinho, né? Mas é um desafio de todos, incluir, né? Porque Amém. todos querem ser incluídos e precisam ser incluir também e lutar por isso. O amor de Deus revela através do é verdade. Quando você mostra o amor àquelas pessoas que estão bem mais próximas de você. Você não diferencia, não segrega, não faz diferença no tratamento, porque as pessoas sentem, né? E elas percebem como elas estão sendo tratadas, né? E uma criança é muito sensível. Com certeza, esse amor é dado e recebido, e vocês são agraciados, né? Por ter a oportunidade de, nessa vida, ter experiências tão profundas e que tornam vocês, assim, diferentes de quem vocês são, né? Por causa do amor, né? O amor dedicado a um filho, mesmo um filho com deficiência, mas se Deus assim, quis experimentar vocês, né? A permissão dele aí em todas as coisas, é para que vocês possam crescer e possam ganhar muito mais, né? Com todas essas coisas. E aí, trabalhar a não murmuração, o contentamento, né? Como é bom,
né? Tudo que Deus faz é bom e é perfeito. Então, se contentar, né, com aquilo que Deus faz, né? E aí ser trabalhado muitos atributos em vocês, né? Também, assim, que são dispensáveis. O amor, a generosidade, a paciência, né? A longanimidade, a solidariedade, né? O pensar no outro e o amor próprio. Ele, Amanda, entrou aí bem na hora que a gente está saindo, mas... Michele, quer falar com a irmã, Michele? Hein, Michele? Quer se despedir? Denise, Você quer se despedir com ela? ele está aí, filho? Tá aqui do lado. Ele tá Ele está aí, tá aqui do lado, ó. Tá aqui do lado. Aí, qual é a idade dele? Qual é a idade dele? 4 anos. 4 Isso, 4 anos. Aí também, né? É Júlio o nome dele? Isso, Júlio Lorenzo. Júlio. Que Deus abençoe a vida de vocês. Ó, vamos tirar um print bem na hora que ele está sorrindo aí. Vamos lá. Eita, se eu botar a mão, vai ficar a minha mão aqui. Peraí. De uma maneira que eu não sei tirar o print sem. Peraí, deixa eu ver. Eita, não, eu botei. Tira aí, Michele. Tira um print aí, Michele. Vou pedir pra Michele tirar. Tá. Ela tira o print, né? Tirei. Ó, neném. Olha lá, olha lá. Olha, Neném, olha, Neném. Olha, Neném. Ele tá olhando. Foto. Vai lá, meu amor. Tirei. Amado. Foto. Você Pois quer falar, manda pra Michele? Não. Já escrevi. Ela escreveu bastante Ai, coisa não. muito importante. Acho que vai ficar gravada, eu vou pegar esses trechos do que você está colocando aí. Muito interessante, muito importante isso. Esse amor incondicional que supera todas as dificuldades, que dá força, né? Diz que o amor perfeito lança fora o medo, né? O medo de enfrentar a vida, esse mundo cheio de exclusão, né? O amor, o perfeito amor lança fora o medo. É o antídoto que faz a gente atravessar, a gente romper barreiras, faz a gente enfrentar, faz a gente... Glórias a Deus. O perfeito amor que Deus colocou no coração de vocês, né? Pelo Filho de vocês, lança fora todo medo. Que Deus abençoe vocês. Amém. Eu deixo um abraço para a irmã também, um abraço para os nossos ouvintes que estiveram conosco pacientemente, aqueles que tiveram por algum motivo sair, mas nós sabemos que vai ficar a gravação. Eu vou tentar fazer uma edição e postar lá no nosso canal no YouTube, e vai servir aí com certeza de ferramenta para consulta. E mesmo que tivemos a dificuldade aqui, teve momentos que cortou, que saiu a imagem, mas dá para a pessoa entender, porque foi bastante instrutiva, e que seja um projeto piloto, que seja o pontapé. Gostei da dica da gente estar fazendo vídeo para estar relatando isso. Sim. Eu confesso que a minha esposa ela é um pouco meio ressabiada com relação a isso, mas ela entende que há um propósito por trás disso tudo. Eu estou à disposição para qualquer coisa. Eu tenho uma página com muitas dicas assim, de estimulação cognitiva, psicopedagogia em foco. E qualquer coisa que precisar de mim, eu tiver de material, posso compartilhar. E estou aqui à disposição de vocês. Em outro momento, a gente pode conversar, né, com outras mães, com outros pais, né, e juntos, assim, como melhor estratégias, talvez no próprio ambiente, né, eclesiástico, para estar falando sobre isso. Eu vou até indicar um livrinho, que eu até... Da Editora Fiel, ele está em PDF, um resumo dele, Crianças com Necessidade Especial. Ajuda para Pais Cansados. Ajuda para Pais Cansados? Aqui na câmera ele parece o contrário, as letras. Crianças com Necessidades Especiais. Aí embaixo, Ajuda para Pais Cansados. É bem interessante, é um conforto, é da série Aconselhamento, da Editora Fiel. Uma parte do artigo está
disponível, que é um livreto, né? Mas tem uma parte lá que está disponível. Bem interessante, uns pontos disponível. Vocês moram onde? Que eu nem sei onde vocês moram. A gente mora em Cataguases, Minas Gerais. Zona da mesmo? Mata, Mineira. Tá bem longe, Mas nós né? somos do Rio, todos os dois. Aí tem questão de 11 anos que a gente está aqui em Cataguases. Eu tô aqui, eu sou do Rio Grande do Norte, mas estou em Pernambuco. Dá para ver o sotaque nordestino, né? Dá para ver. Aí tá perto dessa turma todinha aí, né? A turma do Eliakim, Zélia, do pastor Marcos. sim, a mesma cidade. Vocês estão com uma linha de frente muito boa aí. Sim. Gente de peso, né? Pastores de peso. Que Deus abençoe vocês. E qualquer coisa, chame. Eu até fiquei toda sexta-feira falando sobre ansiedade, mas aí hoje, como tinha essa live aí, eu não coloquei, mas eu vou entrar só um pouquinho mais tarde para... Tem tanta gente precisando, e eu sempre estou dando dicas e falando alguma coisa de ansiedade, numa lista de transmissão também. Mas continua. Não para, não. Amém. É verdade. Pai do Senhor. Você ficou bem quietinho, né? Paz, boa noite. Fica com Deus. Vocês só têm um filho? Não. Tem mais duas aqui. Uma jovem e uma adolescente. É mesmo? Já tem filhos grandes? Qual a idade? 20 e 15. Vai fazer 15 agora. A minha filha, eu já ia dizer minha filha mais velha, né? Minha filha tem 20. Prazer em conhecer a irmã. Amém, querida. Qualquer coisa eu estou à disposição. Ela está ali. Né? E eu já vi também pessoas adotando crianças, né? Na fila de adoção, eu também apoio um grupo aqui de adoção. As crianças com deficiências, elas quase não são adotadas, e aí algumas pessoas adotam. Eu acho, né, assim, porque quem vai cuidar dessas pessoas, né? Quem vai cuidar dessas crianças se ninguém quiser adotá-las? Como é que vai ser isso aí? Então, acho que a igreja ela deve repensar, né, o seu pensamento e a sua noção de acolhimento e até do cumprimento das escrituras, daquilo que Deus manda a gente fazer. Tem muito trabalho pela frente, pastor. Talvez Deus não está te levantando para trazer essas reflexões, né? Está na linha de frente dessas reflexões em vários lugares, que Deus possa iluminar vocês, né? E dar força, conto com o meu apoio, né? Para que isso realmente possa ser algo que seja defendido principalmente pela igreja, né? Essa luta seja uma luta do povo que se chama pelo nome de Deus e que entende de inclusão, que foi incluído na família de Deus e que deve incluir mandamento como cuidar de Deus para todas as pessoas que precisam e que estão à margem da sociedade e que são excluídos, né? Não é para esquecer de ninguém. Deus disse que não é para esquecer de nenhum, é para o povo dele cuidar. A irmã acredita que acabou que nós viramos praticamente 2 horas de live. Foi mesmo, e tá no final já. Deve ter uns 3 minutos para completar a segunda hora. Pois é. Então, que Deus abençoe vocês. Amém. A gente vai continuar. Depois, se a irmã quiser, pode passar o zap, que a gente continua conversando. Vou colocar aqui, ó. Eu acho que dá tempo, peraí. Por lá mesmo, peraí. 9, 7. Tem um 9 na frente, né? 01, mas eu não botei. 3, 10, tá aqui. Tem um 9 na frente. Eu já não coloquei aqui, mas eu mando pelo direct. Sim. Pode mandar pelo direct. Tá, um abraço para a filha, um abraço para o esposo, tudo de bom. Eu estou aqui, vou tomar um cafezinho agora. Ótimo. Amém.